Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro, este é o canal Onde Nasce o Futuro e a conversa hoje é um pouquinho diferente. Eu quero trazer um tema que eu vim refletindo, e trabalhando nos últimos meses, que é a questão dos sonhos, a questão de sonhar. E sonhar eu não estou falando de devaneio, de ilusão, de ficar divagando, mas sonhos, aquilo que a gente deseja para o futuro, aquilo que a gente vislumbra para nós. Por algum tempo eu parei de sonhar. Como se eu tivesse perdido a minha capacidade de sonhar. Tanto que o que me incomodava muito era essa questão, quando as pessoas falam, você tem que perseguir os seus sonhos, você tem que seguir os seus sonhos. Eu falava assim, cara, mas os sonhos não são fugitivos. Porque dá essa impressão, você tem que perseguir seus sonhos, parece que ele está fugindo de você. Você tem que seguir o seu sonho está indo embora e você está seguindo ele, né? Como um cachorro que caiu da mudança e precisa achar esse sonho. E isso me incomodava. E agora, recentemente, depois de trabalhar algumas questões através das constelações familiares, eu entendi que o sonho não é algo que está fora, mas é algo que está dentro. O sonho é aquilo que te motiva, que te propulsiona, te impulsiona. Então, o sonho é algo que você emana, não é algo que está lá fora. Que eu vou pegar esse meu sonho, eu vou alcançar o meu sonho, eu vou atingir meu sonho. Não, o sonho é algo que eu estou emanando. E por isso eu vou construindo. E por algum motivo, eu não vou contar todo o meu processo, que é muito pessoal, mas a minha falta de capacidade, a minha perda da capacidade de sonhar por um tempo, se deu muito por uma conexão a um campo de morte dentro do meu sistema familiar. E não que alguém tenha morrido recentemente, mas de alguma forma eu me reconectei a esse campo devido à minha história de vida, ao contexto, enfim, coisas que foram acontecendo. A gente não precisa explicar tudo, e a gente nem precisa saber por quê, mas a gente tem que saber para quê. Simplesmente para que eu olhasse para isso, para que eu reverenciasse essa história e que eu pudesse seguir de uma nova forma. E o que eu quero dizer com isso? Que sim, na pandemia, muitas pessoas se conectaram a esse campo de morte, porque estava todo mundo imerso num campo de morte, mesmo que você tenha pessoas que passaram pela doença, mas não morreram, mas a gente estava nessa vibração. Então, por isso, a pandemia desencadeou, foi o gatilho para muitos processos, de separação, de perda, de distanciamento, de despedida, e que a gente está ainda reverberando, esse processo até agora. Então, o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é que dentro da terapia, do processo terapêutico, da constelação familiar, a gente pode constelar qualquer tema. Por quê? Porque eu também tinha uma percepção de que a constelação era só para assunto de família. E eu falava assim, cara, mas a minha família sempre foi aquela família, digamos, perfeita. Eu nunca tive nenhum problema com pai, mãe, com tio, tia, avó. Para mim era a família perfeita, mas inconscientemente a gente traz informações do campo, da nossa hereditariedade, da nossa ancestralidade. E isso vai atuando na gente, a gente não sabe. Então, a constelação familiar não é só para assuntos de família, tá? Não é só para assuntos de família. E eu vou dar alguns exemplos do que eu vim constelando nos últimos tempos, tá? Que eu vim atendendo. Por exemplo, uma pessoa que tem muita pressa para ver o resultado. Ela tinha pressa para ver o resultado das coisas. Tudo ela quer fazer com pressa e ela quer ver o resultado logo. Mas, no fim das contas, qual é o resultado da vida? O resultado da vida, o final é o quê? A morte.
Então é como se inconscientemente ela tivesse pressa de morrer. E assim, gente, cada caso é um caso, mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre são questões de família que a gente conhece, que são conscientes. Por exemplo, a gente constelou as intrigas, né? Tinha um ambiente que a pessoa estava imersa de muita falsidade, de jogos de poder. E ela queria saber o que é verdade, né? Ter essa clareza, esse discernimento, para não ficar à mercê desses joguinhos e nem sofrendo com esses joguinhos, mas ela conseguir essa verdade, enxergar a verdade. E a gente constelou, colocou no campo esses temas. E foi muito interessante, porque no final, a intriga, né, os jogos de poder, ela estava muito conectada com a expectativa de resultado. E no fim, os dois ficaram afastados, deitados, como se tivessem morrido, saíram de cena. E a verdade, ela era bem pequena, né? Mas ela era possível, ela existia. Apesar de ser pequena, ela estava lá. E quando essa verdade se conectou com a autoconfiança e a autopermissão de não precisar ser a filhinha boazinha o tempo todo, aí ganhou força. Aí o campo distensionou, aí a cliente ficou aliviada. Então, tem várias coisas que podem acontecer no campo, mas é assim, cada caso é um caso. E, de novo, não, por mais que você fale assim, mas eu tenho uma família ótima, não tem problema com pai e mãe, mas muita coisa do que você está vivenciando hoje, a gente pode pôr no campo, constelar e ver o que se mostra. E ver as dinâmicas às quais você está sendo leal de alguma forma. Tá bom? No meu caso, era a questão dos sonhos. Eu sempre fui uma garota sonhadora, uma adolescente sonhadora. Tive sonhos, os meus sonhos se realizaram, mas chegou no momento que eles foram desconstruídos e nem por isso eu perdi a minha capacidade de sonhar. Só que veio a pandemia e quando eu entrei nesse campo de mortos, aí parece que eu fiquei meio que, né, por um lado zen, né, fluindo com a vida, mas por outro lado faltava uma motivação adicional, que agora eu me reconectei, tá? Então foi através desse processo, dessas vivências de constelação, que isso se mostrou para mim e por isso que eu faço constelação, por isso que eu acredito nesse processo. E aí eu convido você, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, vir fazer a sua constelação comigo. E a diferença entre a constelação familiar e a mesa radiônica, porque eu trabalho com as duas terapias, né? Eu vejo que a mesa radiônica é um processo mais emergencial. Para quem está numa situação meio crítica, né? É tipo pronto-socorro. Você faz a mesa radiônica como se fosse para estancar um sangramento. Ou ainda é como se, tipo, é mais geralzona, é uma quimioterapia que vai pegar o organismo inteiro. Agora, a constelação familiar é algo que é mais crônico, que vem já há algum tempo e que talvez seja mais silencioso e talvez por isso você não perceba. E é mais focado, como uma radioterapia, por exemplo. Ela vai naquele órgão, ela vai naquilo. Ela é mais específica e a mesa é mais geral, tá bom? Então, só para vocês entenderem a diferença entre um e outro também. É isso, gente. Agradeço a escuta de vocês. Se tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários ou me mandam um WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom?